Shabbat Shalom a todos mais uma vez. Nós teremos a porção dessa manhã que fala sobre a vida de Sara, Haye Sara. Essa porção se encontra em Gênesis, capítulo 23, verso 1, até o capítulo 25, verso 18. E nós temos a Haftarot, que está em 1 Reis, capítulo 1, do verso 1 ao 31, e depois, na Brit Hadashah, nós encerramos com 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 57. Confesso que não vou nem mencionar 1 Coríntios, Reis ainda vai dar um versículozinho, mas nós nunca chegamos, quase nunca chegamos, a fazer o comentário da Brit Hadashah. Mas eu quero mudar isso um pouquinho também, eu quero, nas próximas ministrações, eu quero entrar também um pouquinho na Brit Hadashah. Chega ao fim uma vida rica, cheia de lutas e experiências com Deus. A fiel companheira de Abraão, que dizem os estudiosos, falecera ao saber que seu único e tão esperado filho estava para ser imolado no altar, como sacrifício. Inconsolável, Sara não resistiu bastante para chegar a ver Isaque descer do altar vivo e saudável. Há alguns comentários que dizem que quando Abraão saiu com Isaque para o sacrifício, logo depois, Sara ficou sabendo o que ia acontecer. Aí ela saiu por um outro caminho para encontrar com eles e não houve este encontro da volta. E essa porção já fala desse fim de vida de Sara. Por que Sara não pôde resistir à ideia da Akedah, do sacrifício, enquanto Abraão foi capaz de lidar com ela? Irmãos, isso são princípios, conjecturas. Tem certos, são comentários também que nós podemos desenvolver. Então, por que será que Sara não pôde resistir à ideia da Akedah, enquanto Abraão foi capaz de lidar com ela? Rashi explica a diferença de propósitos entre um e outro. Abraão estava disposto a sacrificar seu próprio filho e levou a cabo todo o processo com alegria, pois sabia que esta era a vontade de Deus. A sua espiritualidade foi capaz de levá-lo a um nível altíssimo de renúncia de si próprio e do mundo. Por outro lado, Sara não entendeu desta forma, pois seu objetivo era servir a Deus dentro do mundo, achando que Isaque poderia fazer dele um lugar melhor, mais sagrado. Um agiu através da fé, o outro mais com a razão. Isso não quer dizer que Sara não teve fé, mas quem conhece uma mãe, o coração de uma mãe, sabe o que é isso. Separar essas coisas, às vezes, é muito difícil, porque entra a razão, entra a emoção, entra a fé, entram tantos sentimentos, e com isso nós não diminuímos a nossa matriarca em nada. Porque o nome da Parashá é Vida de Sara, se ela narra fatos após sua morte. Interessante, pastor Jaime mesmo, semana falou assim, pastor Jorge, por que fala Vida de Sara e só narra os fatos após a sua morte? Para tudo na Torá tem uma explicação, pastor Jaime? Nela aprendemos que Sara cumpriu o propósito de sua vida, o início da nação judaica através de Isaque, a primeira pessoa a nascer como judeu, uma matriarca exemplar, a compra do primeiro pedaço de terra na terra de Israel, etc. Tudo isso aconteceu através da vida de Sara. Nesta parashá também podemos entender melhor o que está escrito em Eclesiastes 7:1. O bom nome é melhor que óleos aromáticos, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Olha, eu custei entender esse versículo. Custei entender. Melhor é o dia da morte é melhor que o dia do nascimento? Por quê? Meus irmãos, hoje nós temos a oportunidade de compartilhar toda a história da vida de Sara. Mas e o dia que ela nasceu? Alguém seria capaz de apostar em alguma coisa que Sara faria? Hoje nós temos pessoas encerrando o seu ciclo de vida. E nós
podemos contemplar toda a história dessa pessoa. E um agora está lá na maternidade. E um agora, cadê a Kenny? Ah, está ali na salinha. E um que está para nascer aí agora esses dias. O mais que nós podemos fazer é profetizar, para que venha com saúde, para que cumpra o propósito de Deus, mas não podemos prever mais nada além disso. Então, com esse pensamento, você entende Eclesiastes 7:1. O bom nome é melhor que óleos aromáticos, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Agora, nas nossas versões bíblicas, nós encontramos aí, e viveu Sara 127 anos. Tem alguém com uma Bíblia aí que fala alguma coisa diferente a respeito disso? Gênesis 23:1. Tem alguém aí? Tem alguma Bíblia aí que fala diferente? Meus irmãos, isso aqui só no contexto do hebraico é que você entende. No hebraico, o pastor Jaime leu ali, a guria mesmo, brilhantemente. Parabéns, pastor Jaime. Né? Às vezes as pessoas vão falar, não, mas está lento, está engasgando. Mas o que vocês podem exigir de um homem? Vocês não vão nem acreditar, mas com 70 anos, com um corpo de 69, ó, que isso. Um homem com 70 anos que não foi criado no hebraico e entendendo o hebraico, simplesmente se dispõe a ler uma porção da Torá em hebraico para glorificar o nome do seu Deus. Não, vamos aplaudir o esforço do pastor Jânio. Né? A glória é dada a Deus, mas o esforço foi do Senhor. Amém? Então, no hebraico, nós encontramos ali, vou até pedir ao pastor Jaime para ler de novo. Raie Sara Mea Shana Vesrim Shana Veshevav Shanin Shnei Raie Sara. Agora, o que está escrito ali? Vamos passar para o português? Olha aí, no português. E foi a vida de Sara 100 anos e 20 anos e 7 anos dos anos da vida de Sara. Meu irmão, isso faz toda a diferença. Ah, viveu 127 anos. Mas a coisa não é bem assim, porque a Bíblia nos ensina que a nossa vida é feita de ciclos, de etapas. Olha que coisa linda. A vida é formada de ciclos. Os seus 100 anos foram como os seus 20, os seus 20 como os seus 7 anos. Quando vivemos bem essas etapas, como jovens, não teremos o que lamentar da infância. Como adultos, não teremos o que lamentar da juventude. Já idosos, não choraremos um passado que nunca desaparece. Olha, eu amo essa porção por causa disso. Quantos adultos estão chorando porque não ganhou uma bola no dia do aniversário, quando completou 5 anos de idade, e o colega recebeu? Quantos homens velhos aqui chorando porque nunca tiveram uma bicicleta quando criança? Traumas que vêm sendo guardados ao longo, não dos 70 anos. O pastor Jaime teve tudo, teve bicicleta, teve tudo. Meus irmãos, isso é muito sério. Quantas pessoas aqui lembrando de um problema na escola, quando eu tinha 6 anos, no primeiro ano de grupo. Quantos lamentando uma decisão errada na juventude. Então é muito importante nós entendermos o ciclo da vida. E eu fico até meio aqui, né, de ouvido em pé, porque o que não falta nessa casa aqui são psicólogos. Psicólogos, me perdoe aí se houver alguma coisa. Mas vamos lá. Este é o segredo deste verso. Dar a cada época da vida seu rendimento pleno, seu desabrochar total e não uma série de rupturas bruscas que constituem a tônica da mágoa dos descrentes, dos desiludidos, daqueles que fazem da vida um campo de competições. Os anos de vida de Sara foram todos igualmente bons.
Mas como? Se a Torá diz que a maioria dos anos dela foram de sofrimentos, desejo por filhos, confinada nas mãos de Faraó e de Abimeleque. Tem uns negócios complicados a gente entender, né? A Bíblia fala que todos os anos de Sara foram bons, mas se você for acompanhar o histórico dela, ela teve muitos problemas na vida, muitas dificuldades. E por que então que a Torá resume como todos os anos bons? Em tudo de ruim que passou, ela dizia, isto também é para o bem, vendo a bondade de Deus em tudo. Meu irmão, quando Deus está com você, está conosco, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o abismo, por maior que seja o problema, nós servimos a um Deus que é maior do que tudo isso. Hoje de manhã, na sala ali do curso de doutrinas, eu estava falando sobre isso. Tem um avião aí da Malásia que caiu no oceano aí, que até hoje eles não descobriram. Já tentaram tudo quanto há, sonda, buscar a caixa preta, a profundidade, o aparelho do ser humano ainda não consegue chegar na profundidade desse mar. Isaías fala que Deus, com o seu punho, ele mede a profundidade do mar. Eu não estou falando de um braço, estou falando de um punho que vem até aqui. Nem de cotovelo, não. Aqui, um punho. Deus faz isso e chega no fundo do mar. Agora, e quando essa mão vira para te sustentar? Você precisa de ter algum medo? Medo de cair? Precisa se sentir inseguro? Por isso ele diz, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de vós. Eu te sustento. Eu te amparo. Meus irmãos, ou nós pegamos esse evangelho, um dos princípios que ele tem para nós, ou nós vamos viver de religião. E religião não tem poder de salvar ninguém. O que salva é estarmos numa aliança com Deus através do seu Filho Yeshua, que derramou o seu sangue ali na cruz, não para cobrir os nossos pecados, mas para perdoar os nossos pecados. Eu já apresentei esse ciclo vital aqui em café da manhã, em alguma coisa assim, mas numa paraxá eu ainda não apresentei. E quando eu participei, né, de um curso de psicologia pastoral, né, lá em Viçosa, foi apresentado esse ciclo vital e isso transformou minha vida. E eu gostaria de compartilhar, embora que não sei se vai dar para todos perceberem, mas, né, para a internet, para a TV Sião, está perfeito. Né? Ali nós vemos o ciclo vital. Né? A partir do momento que você vem a este mundo, você começa, significa ter interdependência. Você é um indivíduo. Entenda isso. Nasceu, você é um indivíduo. E esse indivíduo, ele começa a se desenvolver, a crescer, e começa a se conhecer. Aí ele tem a sua identidade. Ele começa a desenvolver a sua identidade. Quando ele começa a desenvolver a sua identidade, ele começa também a perceber um mundo exterior. E quando começa a perceber o mundo exterior, ele começa a criar vínculos solidários. A partir do momento em que ele começa a se conhecer. Quais seriam esses vínculos? Eu vou levar esse vínculo aqui no contexto de família, né, da formação de uma família. Mas há várias coisas que acontecem também ao longo desse ciclo vital. Né? Então, a partir do momento que a pessoa se conhece, começa a crescer, começa a ter relacionamentos, começa também a despertar o quê? Os desejos. Né? Começa a conhecer uma pessoa e entra no ciclo do namoro. Né? Qual seria o próximo ciclo? Vamos lá, pode participar. Qual seria o próximo ciclo? Noivado.
Ah, pastor Jânio, do namoro você já quer ir para o casamento? Tem que noivar. Tem que tomar o cálice, celebrar. Né? Aí tem o noivado, né? Que é um momento em que esse relacionamento vai ganhando uma proporção maior. Sabe por que às vezes nós misturamos isso tudo? É porque hoje esse ciclo ele não está sendo feito, muitas vezes, da forma correta. As pessoas não estão seguindo isso. As pessoas estão começando pelo que seria o casamento, para depois tentar se conhecer. E por isso nós temos visto a sociedade caminhando, muitas vezes, do jeito que está. Então, depois do noivado, nós temos o quê? O casamento, né? Quando nós firmamos o pacto, a aliança. Depois do casamento, o que nós temos? Filhos. Casal sem filhos, gente. Felipe não casou com filho ainda não, é? Né? Então agora aqui, nós temos aqui um casal sem filhos. Né? Casaram, fizeram 1 ano de casado, né? E agora estão caminhando, estamos aí na expectativa. A Lília nem sabe, mas eles casaram em outubro, em novembro eu tive o privilégio, a oportunidade de ir em Israel. A minha última oração lá no muro, Senhor, eu não sei se eu volto aqui antes, mas eu já estou abençoando a minha nora. Ela vai ter uma gestação abençoada. Eu verei o filho dos meus filhos. E eu creio neste propósito de Deus através da família. E assim como o Senhor me deu a graça de conduzir o meu filho até o altar, e eu estou aqui para te agradecer isso foi ano passado, eu já estou aqui intercedendo pela próxima geração que virá. E ela virá não simplesmente para alegrar o meu coração, mas em primeiro lugar tem que vir para cumprir o teu propósito. Depois do casal sem filhos, o que nós temos? Casal com filhos pequenos. Gente, a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. Tudo isso são etapas. Uma coisa é ter filhos pequenos em casa. Outra coisa é ter filhos adultos, que você não está sabendo nem que hora que ele volta e se volta. E muitas vezes nós, pais, não nos preparamos para isso. Viu, Júlio? Uma coisa é um Gabriel aí com 8, 9 anos. Outra coisa é ele já com 25. Pai, fui. Espera aí, meu filho, espera aí, foi para onde? Vai voltar quando? A coisa não é assim, não. E muitas vezes nós estamos pulando etapas. E esse pular etapas dentro do plano divino, isso não acrescenta em nada na nossa vida. Então vamos caminhar dentro daquilo que Deus tem para nós, gerando a cada dia o propósito, o cumprimento das promessas de Deus, para que nós não venhamos a lamentar mais tarde. Depois de casal com filhos pequenos, vocês estão ficando espertos, o que nós temos? Casal com filhos adultos. Né? Filhos já se preparando para casar, e vai por aí afora. Depois o casal com filhos adultos, casal no ninho vazio, que é o meu caso. O ninho só enche no Shabat, quando vai almoçar lá em casa. Mas de domingo a sexta, o ninho está vazio. Agora a mamãe encheu lá. Mas um casal com ninho vazio. E esse é outro problema na vida de casais aqui, que não se preparam para esse ciclo. E às vezes amarram a vida dos filhos, para que eles não saiam de casa. O que é pior. Não, meu filho pode. Pode nada. Vá lá no fundinho do coração. Meus irmãos, são ciclos da vida. Não amarre, pais, não amarre a vida dos seus filhos, o propósito dos seus filhos.
E eu tenho um testemunho sobre isso, que é uma coisa, esse eu conto porque eu presenciei. Se alguém tivesse me contado, talvez eu teria um pouquinho de dificuldade. Mas eu conheci essa pessoa, eu estava orando por essa pessoa quando isso aconteceu. Estava orando por uma mulher, e ela, né, era a última gravidez, e diz ela que estava no banho, estava tomando banho. Ela falou assim, eu quero que o meu bebê nem cresça. Se pudesse ficar bebê para o resto da vida. E ela me contou que ela ouviu uma risada pela janela do banheiro. Ela escutou uma risada. E essa filha dela, esse momento que ela estava me contando, que nós fomos orar por ela, essa filha dela estava com, acho que 8 anos, usando fralda, totalmente dependente, sendo criada, tratada como bebezinho. E ali nós fomos orar, e eu falei, Senhor, em nome de Yeshua, nós anulamos essas palavras. Satanás, você que ouviu essas palavras infelizes dessa mãe naquele momento, e ainda debochou dela, você vai sair agora da vida dessa criança. Vocês acreditam em mim, não acreditam? Essa mãe caiu no chão e começou a rastejar igual uma serpente. Eu não tinha presenciado isso ainda. Olha como que o diabo ouve também as palavras. Cuidado com orações fora do propósito de Deus, com palavras fora de um propósito, porque da mesma forma como Deus escuta, o diabo também está atento. Então tem certas coisas muito sérias, né? Então nós temos o casal no ninho vazio. Depois do casal no ninho vazio, o que nós temos de ciclo? Pararam no tempo, né? Estou dando tempo para vocês pensarem. Fim da vida ativa. Né? Às vezes a pessoa já chega naquele nível de aposentadoria, né, da vida profissional. Né? A vida já vai chegando, né, num ponto de maior equilíbrio. Esse fim da vida ativa leva a quê? Viuvez. Né? Se eu estou analisando aqui, a tendência é o quê? Viuvez ou morte. Uma das duas coisas acontece. Ou a pessoa fica viúva, ou a própria pessoa morre. Esse é o ciclo da vida. Meus irmãos, e por que eu acho muito interessante e acho que a gente deve entender essas coisas? Porque tem muitas pessoas que não se preparam para o amanhã. Emocionalmente dizendo, financeiramente, emocionalmente, mas quando nós temos conhecimento dessas coisas, nós caminhamos dentro desses princípios, dentro dessas verdades. Amém? Esse é lá da Irene do Brasil, né? É um grupo de psicólogos crentes, né? Que tem esse... É o quê? Uma empresa? Uma empresa, né? É Irene do Brasil. Então vamos voltar aqui agora para Paraxá. Isso aí foi só para substituir a equação, né? Como é que chama o negócio do Rabino? Os gráficos do Rabino. Então vamos lá. Verso 2. Veio Abraão lamentar a morte de Sara e chorar por ela. Dizem os rabinos que Abraão exaltou as qualidades de Sara ao educar o filho para estar preparado para anular sua vida para o serviço divino. As qualidades do filho atestam as qualidades dos pais. As aspirações espirituais dos filhos dependem muito do que eles recebem e veem nos pais. Pais, preste atenção no seu propósito, na sua missão. Filho, não é para atestar que você é bom, que você tem um troféu dentro de casa, é muito mais do que isso. Em primeiro lugar, filho, vem para cumprir um propósito de Deus.
Então, é aquilo que você dá, aquilo que você oferece, aquilo que você ensina, é que nós vamos colher lá na frente. Então, as qualidades do filho atestam as qualidades dos pais. As aspirações espirituais dos filhos dependem muito do que eles recebem e veem nos pais. Pais descompromissados com a palavra de Deus, com certeza, vai gerar também filhos descompromissados com essa palavra. Só a misericórdia, a graça do Senhor, para reverter o processo. O Midrash conta que Sara mereceu 3 milagres especiais por cumprir 3 mitzvot dadas especificamente às mulheres. Acender as velas do Shabat, separar a massa da halá e cumprir as leis relacionadas à pureza familiar. Em troca, Deus a recompensou com 3 bênçãos. Gente, mulheres, irmãs, preste atenção nisso aqui. Vale como um princípio. Você pode cumprir ou não, mas que Deus abençoa a fidelidade daqueles que o honram, com certeza, você pode ter certeza disso. Deus recompensou Sara com 3 bênçãos. A primeira, por ser cuidadosa em fazer a halá, sua massa foi abençoada. Pelo acendimento das velas, suas luzes ardiam da véspera de um Shabat ao outro. Por servir às leis da pureza familiar, a nuvem da Shekhinah pairava sobre sua tenda, pois o estado de pureza atrai a presença divina. Irmãs, vocês não sabem o potencial que vocês têm nas mãos. A responsabilidade de conduzir este lar dentro de uma pureza, dentro de um estado de santidade, de harmonia, de alegria. Não deixe as circunstâncias roubar a alegria, o shalom, a paz que Deus tem para vocês como matriarcas na sua família. Na responsabilidade deste zelo deste lar, porque Deus com certeza há de recompensá-los. Verso 3, depois se levantou Abraão de diante da sua morta. O luto judaico recua sempre diante das necessidades da vida. A morte tem seus direitos, mas direitos que devem reconhecer limites. Rende-se honra aos mortos, mas deve-se saber retornar corajosamente para a vida, que espera de nós novas realizações. Tem gente que para na vida. Vai, às vezes, sepultar um cônjuge. Eu quero ir junto. Não existe isso, meu irmão. Diante do contexto bíblico, cada um tem o seu tempo, tem o seu ciclo, tem o seu alvo, tem aquilo que precisa de realizar diante de Deus. A morte é uma noite que repousa entre 2 dias. Olha que maneira linda de encarar a morte. Você fecha os olhos para este mundo e abre para uma eternidade, que dependendo do que você fizer aqui, pode ser com Deus ou sem Deus. Essa é a diferença. A eternidade, ela existe. Agora, ela pode ser com Deus ou sem Deus. Então, vamos parar com esse negócio. A morte, eu não aguento nem ouvir falar nisso. É uma coisa real. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a morte passou a ser uma realidade também. Para o rabino Morris Margulis, uma pessoa que, ao perder um ente querido, diz que a vida não tem mais sentido para ele, isso representa idolatria. Se a perda de uma vida é tão lamentável, mais uma razão se deve acrescentar à causa de viver. Mais uma razão para curar o sofrimento de nossos irmãos e companheiros, para confortar os desesperados, de vestir os que estão nus, mais uma razão para educar os abandonados, alimentar os famintos, inspirar os insensíveis, mais uma razão para fortificar os baluartes da vida
e reconstruir as ruínas. Mais uma razão para desafiar a morte e celebrar a vida. Verso 19, Abraão então sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, ao lado de Manre, também conhecido como Hebrom, na terra de Canaã. Foi assim que o campo e sua caverna tornaram-se propriedade incontestável de Abraão, como lugar de sepultamento, comprado dos filhos de Hete. Neste capítulo, Abraão faz uso de todo o seu discernimento e maturidade para nos mostrar seu papel de sacerdote e pai na família. Ora, Abraão era já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. Alguns talvez diriam, posso morrer tranquilo. Outros estariam entrando para grupos de terceira idade, procurando novos relacionamentos, mas o foco de Abraão era o propósito de Deus. Meus irmãos, não quer dizer que se você ficou viúvo, você não tem direito, né, a constituir uma nova família, nada disso. Mas continue buscando, focado no propósito de Deus para a sua vida. Se Deus tem uma nova família para você, amém. Mas se não tem, procure desfrutar de tudo aquilo que Deus já te deu. A vida de Abraão não acabou com a morte de Sara. Ele tinha plena consciência que o propósito de Deus não acabou com Sara, com o relacionamento que ele teve com Sara. Após ter enfrentado o luto, ele volta a sua atenção para o filho, um jovem de 40 anos solteiro, criado à sombra de seus poderosos pais, agora órfão de mãe, que havia passado pelo trauma da queda, do sacrifício, provavelmente com cicatrizes psicológicas, né? Isaac estava lá também com seus problemas. Já um jovem, já aos nossos olhos, nós já estaríamos na sociedade hoje chamando ele de solteirão, sossegadão, vida boa, que não quer largar o salário dos pais. Tantas definições que nós poderíamos dar para a solteirice de Isaac. Mas pelo que nós vemos hoje, simplesmente ainda não havia chegado o momento para ele. E disse Abraão ao seu servo, ele chama seu servo Eliezer e confia-lhe uma função que dará sequência a todo um propósito de Deus. Irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Abraão percebe que este é o momento crucial em relação às promessas de Deus. Os riscos inerentes de um casamento misto, caso seu filho escolha uma moça do povo onde ele vive, abrindo mão dos ideais e filosofia de vida que cultivou durante os anos de provações e adversidades, eram grandes. Abraão não cruzou os braços, não deixou à mercê do seu filho o futuro dele. O livre-arbítrio, Isaac teve, mas o respaldo da cobertura dos seus pais também não lhe faltou. Meus irmãos, eu vou recorrer ao meu exemplo mais uma vez, né? Desde que, quando nós casamos, nossas orações já começaram a ser direcionadas para a vida do filho que Deus daria. E nós orávamos, e eu lembro das orações da vida, e pedindo a Deus um filho, né, que viesse no tempo dele, para cumprir o propósito dele. Depois o filho veio, logo depois de nascer, que Deus já começasse a preparar a esposa. E essa semana, eu preparando isso aqui, eu estava pensando, a Bida e a mãe da Lília, elas estavam grávidas na mesma época. Elas tiveram um tempo juntos de gravidez. A diferença deles é de meses. Foram criados praticamente juntos na igreja. Os dois servindo ao Senhor.
os dois ministros de louvor. Aqui a Lília não está ministrando ainda, mas na igreja dela, ela ministrava louvor. Até uma faixa aí de uns 10 anos, cresceram juntos e implicando um com o outro. Podia nem passar perto. Eu creio que Deus olhou e falou assim, esse negócio não vai dar certo. Aí separou. Nós viemos para cá, 12 anos depois, Felipe vai lá na quadrangular e eis quem ele vê. A dita cuja que está ali ao lado dele. Aleluia. Obrigado por esse aleluia. Deveria ter sido meu. Doze anos. Se tivessem criado juntos, continuado juntos, talvez isso ia interferir no propósito de Deus para a vida deles hoje. Ficaram o tempo de adolescência, uma boa parte da juventude separados, para a hora que se reencontrasse, os olhares não fossem simplesmente físicos, mas que fossem também espirituais, para entender um propósito de Deus para a vida deles. Mas sempre nós estávamos orando juntos. Assim como já estamos orando agora pela geração. Meu irmão, porque isso é família. Você não pode descuidar da sua família. Você não pode deixar que um filho ou um neto saia fora do propósito de Deus lá na frente. O nosso papel agora, não dá para ficar nessa sociedade, nesse mundo que nós vivemos, ficar de braços cruzados assistindo o que vai acontecer. Bateu o olho, não gostou? Senhor, seja feita a tua vontade. Não amarra também não, né? Porque você não sabe. Às vezes você não gostou porque você é candidato à sogra. Ou sogro. Mas às vezes a pessoa é até boa. Senhor, se é do teu propósito, se é isso que o Senhor tem, já abençoo. Mas se não é, que o Senhor saiba dar um contorno nessa situação, para não dizer um fim. Diz a história que os pais, olha essa história, Flavinha, essa aqui é para você e para Jerusa. Diz a história que os pais foram chorando até o Rebe e lhe disseram, é nosso filho, ele quer casar com uma moça não judia. Nós nunca fomos tão religiosos, mas nós sempre pensamos, eu acho que a chave está nessa palavra aqui, pensamos que pelo menos ele casaria com uma judia. E mais lágrimas. O grande problema dos pais hoje é que eles estão só pensando e não estão agindo. Haja! E não é no seu braço forte, como intercessor, buscando o propósito de Deus. O que vocês acham que o rabino, o Rebe, ali respondeu? Finalmente, disse o Rebe, se vocês estivessem preocupados e chorado antes, não teriam que chorar agora. Vocês estão 20 anos atrasados. O que vocês esperam de mim agora? Deixa para buscar uma solução depois que o problema aconteceu. Se antecipe ao problema. Não permita que o problema se forme. Viu, Cristina? Você que tem 2 missões aí. Não permita que o problema se forme. Para não ter que chorar depois. Chore antes. Senhor, está aqui o meu Isaac. E é Isaac mesmo, literalmente, né? Jonas, cuida, Senhor. Que ele não precise parar na boca de um grande peixe para entender o teu propósito, mas que ele possa caminhar em obediência. Alguns pais pensam que quando seu filho alcança os 20 anos, as obrigações da paternidade cessam. O filho ou a filha é agora um adulto maduro que pode e deve aprender a cuidar de si mesmo. Porém, nós podemos aprender na conduta de Abraão, que a educação nunca cessa. Neste momento, Isaac tinha 37 anos, e Abraão poderia muito bem ter se sentado no banco de trás e permitido a Isaac fazer suas próprias escolhas sobre onde viver
e com quem casar. Na realidade, Abraão fez precisamente o oposto. Em vez de relaxar e desfrutar de sua própria vida, ele renunciou a todas as suas posses, dando tudo a Isaque, uma tentativa de ajudá-lo a encontrar uma esposa apropriada. Disto, podemos aprender que a paternidade nunca termina. Até mesmo quando nossos filhos se tornam adultos maduros, nós devemos estar prontos a sacrificar tudo o que possuímos em benefício deles. Mas, se a moça não quiser voltar comigo para esta terra, nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saísse? Não faça voltar para lá meu filho. Foram as palavras de Abraão com Eliezer. Com isso, pôs o servo a mão sobre a coxa de Abraão e jurou. No hebraico, Iarê quer dizer órgão sexual masculino. Na sua Bíblia você não vai encontrar que colocou a mão debaixo da coxa. Mas faz muito sentido. Jura aqui, põe a mão debaixo da coxa. No hebraico fala que ele colocou a mão no órgão sexual de Abraão. Por que isso? Porque dali sai a semente. A genealogia de uma família passa por ali. E Abraão falou com Eliezer, você vai jurar sobre a minha posteridade, sobre a minha descendência. Você não vai sair fora do propósito de Deus para a escolha, dessa minha nora. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca. Quem era Rebeca? Para aparecer na história assim. Era uma virgem formosa, o texto fala isso. Era trabalhadora, era hospitaleira, era humilde e modesta. Ora, Isaque vinha de caminho de Lahai Roi, em hebraico, aquele que vive e me vê. Isaque procurou viver sua vida na presença de Deus. Isaque, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. O rabino Samson Rafael destaca a sequência do versículo: casamento, amor. Na visão judaica, o casamento não é a culminação do amor entre seres humanos, e sim o início de um verdadeiro amor. Princípios para o sucesso do casamento: buscar e esperar em Deus a escolha, não entrar em julgo desigual, buscar princípios e valores na pessoa, procurar conhecer a família, estar preparado emocionalmente, fisicamente e financeiramente para o casamento e ter a bênção da família. Só isso aí dava uma paraxá inteira, falar sobre família. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Amém? Tinha mais algumas coisas para mostrar? Não, já chegou na Haftará. Vamos lá então. 1 Reis: assim como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão há de reinar depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, assim mesmo o cumprirei hoje. Assim como Abraão teve a preocupação com as promessas de Deus para Isaque, vemos Davi preocupado em estabelecer Salomão como seu sucessor, também por causa das promessas de Deus. Pais, tenhamos a preocupação de ver nossos filhos como herdeiros da promessa e façamos o possível para que eles a conservem para a sua descendência. Shabbat Shalom. Amém? Essa é a porção de hoje, uma porção muito rica. É uma pena que o tempo passa muito rápido, mas depois, durante a semana, você pode continuar fazendo a leitura, pode adquirir também esse DVD, para que você possa analisar e buscar melhor esses princípios da palavra de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé?
Amém? Este é o momento que você vai abençoar essa pessoa que está aí ao seu lado. Diga para ela: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ivareha Adonai veshmereha, Yair Adonai panabeleha viruneika, Isa Adonai panabeleha veiasen leha shalom.